Ayrton Ramos para ouvir. Comunicação. O segredo para um bom relacionamento. Áudio palestra narrada por Ayrton Ramos. Gente querida, vamos abordar sobre comunicação, a chave para o sucesso de todo e qualquer relacionamento. Deus, em sua sabedoria, nos deu a capacidade de nos comunicarmos através de palavras, gestos e sinais. Sabendo Ele de que precisaríamos da comunicação, Ele nos deixou, no mínimo, esses 3 expedientes. E através de qualquer um deles, nós podemos nos fazer entender. O interessante é que muitas pessoas não percebem a importância da comunicação para o bom relacionamento. Uma mulher, certa feita, me perguntou: professor, o senhor conhece uma estátua? E eu disse: lógico. E ela disse: pois é, professor, eu me casei com uma estátua. O meu marido não fala, não se comunica. Ele só sabe resmungar quando tem fome, quando quer dormir, quando quer que as crianças saiam da frente da televisão. Porém, em casa nós sentimos muita falta de comunicação. Gente querida, existe um ditado popular que diz que quem não se comunica se estrumbica. E isso é real. Sem comunicação, nada vai para frente. O sábio Salomão, ele diz o seguinte em um de seus provérbios, que onde não há conselho, fracassam os projetos, mas onde há conselhos, diálogos, há bom êxito. Queridos, uma das coisas que precisamos aprender em comunicação é que somos diferentes. Homem e mulher comportam-se de maneira diferente um do outro em termos de comunicação. As mulheres, por usarem os 2 lados do cérebro simultaneamente, elas usam o lado razão e o lado emoção. Enquanto que o homem passa 3/4 do tempo da sua vida usando o lado esquerdo do cérebro, que é o lado somente razão. Por isso o seu vocabulário é um pouco menor do que o da mulher. Muitas vezes detalhes que para as mulheres são importantes, os homens não aprenderam a ouvir. E aí acabam tendo problema no relacionamento em função de não compreender a maneira da mulher se comunicar. Mulheres falam sobre pessoas e homens falam sobre coisas. É muito comum um homem chegar em uma rodinha de amigos, normalmente a pergunta é: de que vocês estão falando ou do que vocês estão falando? As mulheres, ao chegarem em uma rodinha de amigos, a pergunta é: de quem vocês estão falando? Elas pensam constantemente em pessoas. Usam o lado direito, que é o lado sentimento, o lado emoção, e acabam usando um pouco mais o seu vocabulário do que o próprio homem. Na realidade, uma das coisas que nós precisamos aprender é que somos diferentes. Por isso, a comunicação entre os casais se faz tão importante. Porém, queridos, Salomão nos diz que todo homem deveria ser pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar-se.
Porque na maioria das vezes, a mulher começa a falar, imediatamente o homem corta o que ela está falando, dizendo: já até sei onde você quer chegar. Pensa que sabe. Não somos profetas, muito menos adivinhos. Deveríamos aprender a ouvir. O interessante é que existe um outro texto de Salomão onde ele diz o seguinte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Isso está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 13. E eu acho interessante que um texto complementa o outro. O que falei anteriormente está relatado em Tiago 1,19. Sabeis isto, meus amados, mas todo homem seja pronto para ouvir. Por que este conselho está sendo dado aqui para o homem? Exatamente porque Deus previa que o homem, em função do uso do lado esquerdo do cérebro, tivesse dificuldade para dar a atenção devida à comunicação de sua esposa. Mas, queridos, uma das coisas importantes da comunicação é exatamente ouvirmos aquilo que não está sendo dito. Por exemplo, quando uma mulher pergunta para um homem: querido, você está com sede? A única resposta que ela não quer ouvir é esta: estou ou não estou? O que ela quer ouvir é o seguinte: eu não estou com sede, querida. E você está? Para ela isso vai ser extraordinário, perceber que você também é capaz de se preocupar com ela. Porque nós homens, na nossa razão, nós pensamos o seguinte: se ela tiver sede, ela vai beber água. Se ela tiver frio, ela vai colocar uma blusa. E ela não. Por usar o lado direito do cérebro, que é o lado materno, o lado responsável pela prole, pela família, ela estará sempre preocupada com o estado de cada um dos membros da família. Precisamos aprender a ouvir aquilo que não está sendo dito. E o interessante é que, na maioria das vezes, cometemos erros grosseiros. Como um amigo meu, por exemplo, vinha vindo de São José dos Campos para São Paulo. Aqueles que conhecem a Via Dutra podem fazer uma ideia. E de repente, a esposa conversando com ele o tempo todo, durante a viagem, enquanto ele dirigia, ela interrompeu a conversa e disse: querido, você viu? Rancho da Pamonha a 1000 metros. Ele simplesmente continuou dirigindo e disse: pois é. E foi embora. De repente ele percebeu que ela não falava mais. E ele olhou para o lado e disse: que foi, mulher? Travou? E ela, olhando com um olhar de decepção, disse para ele: Rancho da Pamonha não quer dizer nada para você não, seu Pamonha. E aí ele disse: você queria parar lá? Ela falou: não, eu fui contratada pelo rancho. Todas as vezes que chegar aqui, eu vou ter que fazer esse discurso: Rancho da Pamonha a 1000 metros. Na realidade, queridos, ele não precisaria parar ali, mas ele precisaria ouvir o que realmente a sua esposa estava querendo dizer, compreender os sentimentos dela. Ele poderia ter respondido: realmente você gosta muito de pamonha, não é? Mas você esqueceu que nós gastamos todo o dinheiro lá em São José. Ela iria dizer: realmente, querido, gastamos mesmo. Um outro dia você me traz aqui, não? Sim. Seguiriam viagem, conversando, tranquilos. Por quê? Ele ouviu os sentimentos dela. Ele deu atenção àquilo que realmente ela queria dizer. Queridos, eu acho interessante que na comunicação, a melhor maneira de termos palavras apropriadas é termos um coração preparado. Ainda no livro de Tiago, que é o livro que mais fala sobre comunicação, diz o seguinte no capítulo 3, verso 17: Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E aí o verso 18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que sabem exercitar a paz. E a paz se exercita exatamente no diálogo, na comunicação. Quando não temos um coração preparado, não temos um bom diálogo. E Mateus pergunta no capítulo 12, verso 34, o seguinte: como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Do que há em abundância no coração, disto é que falamos. E o verso 35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Prepare o seu coração. Saiba ouvir, saiba falar. A melhor maneira é termos em mente o que Salomão nos aconselha em Provérbios 25, verso 11, quando ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Queridos, tem pessoas que adoram dizer depois que acontece: não falei, tá vendo? Isso não ajuda em nada na comunicação. Como maçãs de ouro, volto a insistir, em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Devemos aprender na nossa comunicação, buscarmos enfatizar coisas positivas e que possam fazer o nosso relacionamento crescer. É interessante que na comunicação o segredo principal é saber ouvir. Jojo, filho de Kennedy, quando perguntado por um repórter em que você acha que seu pai gostaria de ser lembrado, ele respondeu o seguinte: ele gostaria de ser lembrado por ser um bom ouvinte. A melhor maneira de nós solidificarmos os nossos pensamentos é exatamente poder falar e ser ouvido. O interessante é que nós conseguimos solucionar problemas quando falamos a respeito deles com alguém que está disposto a nos ouvir. Muitas vezes estamos zangados, porém a calma vem imediatamente quando alguém olhando para nós, disposto a se comunicar, diz: por que você está nervoso? Fale comigo. E de repente você já não estará tão zangado, porque alguém te ouviu. Queridos, quem não gosta de ser ouvido? Interessante que quando você é ouvido, você percebe que alguém se interessa o suficiente por você a ponto de te ouvir. Alguém está disposto a gastar tempo com você, dando ouvido a você. E o interessante, você sente que alguém gosta realmente de você, quando esse alguém tem paciência para te ouvir. E o interessante é que, quando a gente percebe que a pessoa que está ouvindo está se esforçando para compreender aquilo que estamos falando, nós nos sentimos valorizados. E isso faz muito bem para o nosso relacionamento. E o interessante é que muitas vezes algumas pessoas não percebem a importância de ouvir e falar. Quando falar, devemos medir também as nossas palavras. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 21, ele nos aconselha que na comunicação, especialmente, o importante é enfatizar o positivo. E ele diz: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E isto é muito importante. Queridos,
Quando nós não deixamos o mal vencer, a vitória normalmente acaba sendo daqueles que estão se relacionando. Não pense nas coisas negativas, fale do positivo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, amável e de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisto pensai e disto falai. O interessante é que, quando você fala de coisas positivas, você mostra para a pessoa que você tem paciência com ela. E olha, uma das coisas boas da comunicação é você saber admitir quando você estiver errado, perdoar e também esquecer. Porque neste mundo, uma das dificuldades é controlarmos um pouco os nossos impulsos e também os nossos sentimentos. Eu acho interessante que Paulo nos aconselha em Colossenses 3,13, dizendo o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros em amor. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, principalmente naqueles que conseguem entender a necessidade de manter bons relacionamentos. Ainda falando um pouco sobre diferenças, homens e mulheres ouvem de maneira diferente. A mesma pergunta feita para os dois, ela ouve de um jeito e ele ouve de outro. Uma vez estava almoçando na casa de um casal de amigos e de repente cortei um pedaço de bife, coloquei na minha boca, mastiguei e olhando para os dois eu perguntei: onde vocês compraram esse bife? Ele me respondeu: no açougue aqui do lado. E ela me respondeu: por quê? Não está bom? A mesma pergunta. Ele ouve com os ouvidos da razão e ela do sentimento, das emoções. Na razão dele ele pensou, se ele perguntou é porque ele quer comprar. No sentimento dela ela perguntou: não está bom? Porque ela preocupou-se com o estado emocional das pessoas ou da pessoa, que seria eu no caso. Queridos, eu acho interessante que nós precisamos aprender essas diferenças para que a comunicação seja melhor. As mulheres, elas dão muito mais importância ao diálogo do que o próprio homem. E o homem precisa aprender que, por ela dar essa importância, ela precisa de atenção. E Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 2,14, ele diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. O interessante é que quando você percebe que o diálogo ele precisa ser mantido no nível de conversa e não de conflito. Quando nós percebemos a importância de que um dê ouvido ao que o outro está falando, nós crescemos juntos, materialmente e espiritualmente também. Porém, queridos, uma das coisas mais comuns na comunicação são reclamações. Existe coisa mais antiga do que reclamar, gente? Reclamação não leva a nada. Eu acho interessante que um dia eu estava em uma fase de reclamar. E cheguei para minha esposa e disse: querida, eu estou cansado de viajar. E ela olhou para mim e disse: então não viaje.
E eu disse, mas se eu não viajar, eu não trabalho. Ela disse, então viaje. E eu disse, mas você sabe o que é ficar 10 horas no avião até chegar no lugar de destino? Ela falou, então não viaje. Mas se eu não viajar, quem vai fazer o trabalho? Então viaje. Quer dizer, adianta alguma coisa? Não adianta. Queridos, eu acho interessante que Salomão diz no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 15, que o gotejar contínuo numa noite de chuva e uma mulher rixosa, repetitiva, implicante, são semelhantes. E isto vale para o homem também. Tem homens que só reclamam o tempo inteiro, não sabe dizer uma palavra de ânimo, de motivação. Acabam se tornando como uma torneira pingando em uma noite de chuva. Queridos, com toda humildade e mansidão, devemos nos suportarmos em amor. E o detalhe importante, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Tudo o que você quer que os outros te façam, façais vós também. Devemos fazer também. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. Palavras malditas, fora de hora, que depreciam, deveriam ser evitadas. Um homem estava parado diante de um vale e, de repente, olhando aquele vale imenso, olhou para um lado, olhou para outro e não viu ninguém. E ele resolveu gritar. E ele gritou dizendo, feio! E uma voz respondeu, feio! E aí ele disse, horrível! E a voz respondeu, horrível! E ele foi se irritando. E alguém ia passando e viu aquilo, disse, escuta, o que está acontecendo? Ele disse, tem alguém me ofendendo. E a pessoa perguntou, quem? Ele falou, não sei, está escondido por aí. E aí veio a pergunta, quem começou? E ele disse, não sei, para mim foi ele. E a pessoa disse, você quer ser bem tratado? Ele disse, quero. Então chame ele de lindo. Ele disse, como é que eu vou chamar ele de lindo se ele está me ofendendo? Chame ele de lindo. E ele gritou, lindo! E a voz respondeu, lindo? E ele disse, maravilhoso! E a voz respondeu, maravilhoso! Ainda disse, oso, oso, oso. E ele ficou feliz. E o homem saiu e disse, continue semeando aquilo que você vai colher. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, na comunicação, procure semear o que há de melhor no seu coração, na sua boca. Queridos, a felicidade será da família toda se houver diálogo, se houver comunicação em alto nível. Busque, através do satélite guia, que é Jesus, que é Deus, as palavras sábias para que elas saiam da sua boca como aroma suave. E eu quero deixar o último pensamento, que está em Provérbios 24, verso 26. Como beijos nos lábios são as respostas com palavras retas. Obrigado. Você acabou de ouvir a audiopalestra Comunicação, o segredo para um bom relacionamento, narrada por Ayrton Ramos.